Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao DocaCast, podcast realizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Já estamos agora no 4º episódio desse empreitada, desse projeto maravilhoso. Meu nome é Bernardo Barcelos, sou estudante do 5º período do curso de Arquitetura e Urbanismo e estou aqui com o já conhecido Gabriel Prado. Pois é. Mais uma vez resistindo nesse projeto, mostra muita força no nosso centro acadêmico, no meio de tanto problema, a gente querendo trazer mais informação, mais discussão, e isso é muito bonito. Pois é, Prado, definitivamente é um momento um tanto quanto complicado, mas a gente realmente nesse projeto tenta trazer discussões quentes e dessa vez não foi diferente com o tema do ensino à distância. Esse que está sendo um problema, um desafio para muita faculdade, muito curso e principalmente para os alunos e professores tendo que se reinventar até mesmo, propor novas atividades. E a gente resolveu trazer essa discussão para o tema da arquitetura e urbanismo, dessa vez com um time exemplar aí de 5 convidados, né? Foi uma decisão que a gente se viu fazendo, né, Prado? E assim, acredito que deu uma conversa muito boa, né? Sem dúvida. E é muito engraçado que se pensar no ensino de arquitetura à distância torna um assunto muito complexo, né, por conta da estrutura do nosso curso. E demanda muita conversa, demanda muito olho no olho, demanda muito debate. Então, realmente é necessário uma reinvenção muito grande. É muito legal, né, onde a gente pôde conversar com o professor, quanto aluno de diferentes faculdades. Então, uma conversa muito interessante, né, que a gente pôde ter. A gente já adianta e agradece muito ao pessoal do Uniacademia por estar participando desse episódio junto com a gente, podendo mostrar a perspectiva da Faculdade de Arquitetura Privada. A gente achou que esse momento seria muito oportuno para a gente estar olhando essas diferentes perspectivas, com paradigmas e problemáticas do ensino, efetivamente, não só da arquitetura, que vem aí se arrastando e não é de hoje. Talvez a discussão possa parecer nova, porque o ensino à distância é muito aliado com as novas tecnologias, mas essa questão de como se readapta o ensino a uma nova realidade é uma discussão que já vem de uns tempos para cá. De qualquer forma, vamos logo para o episódio, mas antes somente alguns recados, né, Gabriel? Exato. Então, o primeiro recado que a gente tem que deixar aqui é sobre o concurso do Jornada Integradora. Primeiro concurso de ideias, desafios pós-pandemia, o papel do arquiteto urbanista. As inscrições foram adiadas, agora dá para ser feito até o dia 29/6, ou seja, ainda dá tempo de você participar. Mas, a gente já deixa aqui nosso novo projeto, que é o Conversa Paralela, que a gente vai pegar a discussão que a gente teve no nosso podcast e trazer para uma discussão um pouco mais descontraída com outro centro acadêmico, outros alunos. Isso aí. E dessa vez vai ser com o Cacau UFSJ no nosso 4º episódio. Pois é, Prado, a gente tá colocando muitas fichas nesse novo quadro do DocaCast, né? E eu acho que a discussão vai ser bem interessante, não percam. Outro recado também do pessoal do InRede, que é aqui da UFJF. Assim, alguns já devem conhecer, é uma organização sem fins lucrativos, que é só de voluntários atuando no processo de internacionalização, pessoal chique, difusão de cultura aqui em Juiz de Fora. Eles pediram que a gente desse um recadinho sobre um evento que vai rolar do dia 20/6 ao dia 3/7, que vai ser o segundo encontro em rede. E a vantagem desse é que vai ser online. Então você de outra faculdade, universidade, vai poder participar aí virtualmente. A ideia desse evento, gente, é uma sequência de palestras durante os dias, né? Com dicas de intercâmbio, idiomas e outros temas relacionados, né? Mas fiquem espertos no Instagram do InRede, que é @InRedeJF. Eles vão divulgar mais coisas quentes, então save the date aí, porque pelo jeito vai ser bem interessante. E a gente novamente pede para vocês deixarem o feedback, o grito, né, aí embaixo, né? Não esqueçam de mandar perguntas, até mesmo sugestões. E, só para deixar anotado, a gente tem que agradecer a Natália Fantin, aqui da UFJF, da FAO, que sugeriu esse episódio, que é uma temática muito interessante. Assim como ela, você pode também dar o seu alô aqui, tanto comentando quanto sugerindo aí embaixo temas de episódio. Não se esqueça, a gente está no Spotify, DocaCast, podcast da FAO UFJF, e no YouTube, no canal da FAO UFJF. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Vambora, Prado? Partiu!
muito feliz de estar com mais um episódio, dessa vez com um time muito grande. Foi necessário a gente trazer gente de tudo que é lugar para poder realmente discutir sobre um tema que é, de certa forma, muito polêmico, né? Então, primeiramente, vou dar a fala ao Mauro, que foi o nosso primeiro convidado aqui no podcast, para ele se apresentar um pouco e por que a gente chamou ele, uma vez que ele é atual coordenador da FAO-FJF. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Eu inaugurei o primeiro podcast do Cacau, foi uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que eu participei e a conversa foi muito boa, gostei bastante. Muito obrigado pelo convite, esse segundo aqui, né? Eu tive, não tenho mais hoje em dia, né? Mas durante muitos anos eu tive ação com o ensino fora da sala de aula, ou fora do ateliê. Eu participei de muitas comissões de ensino, como do IAB, da Comissão de Ensino do Estado, quanto da Comissão de Ensino Nacional. Fui o representante do Brasil na Comissão de Ensino e de Arquitetura, a Unesco com a UIA, União Internacional de Arquitetos. A Unesco e a UIA sentaram para discutir sobre arquitetura, já que naquela época, né, já era uma das áreas da cultura, passou a ser considerado. Então, eles fizeram uma carta de intenções sobre o ensino, como deveria ser um ensino genérico de arquitetura, o que nós temos hoje em dia aqui no Brasil e no mundo inteiro. Bom, e depois disso fui do CAL Minas Gerais, né? Então eu sempre tive ação com o ensino de alguma forma. Tá? E na universidade, enquanto professor, só na UFJF são 20 anos e mais 5 anos de UFRJ entre de docência e professor substituto, professor convidado. O Gabriel comentou, mas eu ia reforçar, né? Eu estou agora coordenador do curso de arquitetura durante essa pandemia, porque a coordenadora foi ter neném e não pode se fazer ainda eleição. Então, eu resolvi assumir a coordenação para poder, minha contribuição para o curso, é óbvio, né? E ajudar naquilo que for necessário para que a gente consiga passar por essa pandemia, que não é uma coisa de um prazo muito curto ou que vamos tudo voltar ao normal, como assim. Bom, da minha parte, eu queria agradecer também pelo convite, né? Feito pelo Bernardo, que eu não sabia, já tinha me ouvido falar em outras situações, então obrigado pela confiança, né, de ter me chamado para compartilhar aqui desse assunto com vocês. Sou Renata Goretti, eu coordeno, né, estou coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, um período de saída que eu tive para me dedicar à Subsecretaria de Planejamento em Juiz de Fora, mas eu estou coordenadora desde o ano de 2013, né, então já tem um tempinho aí que eu consigo me dedicar à coordenação, também à sala de aula, né, que é uma coisa da qual eu gosto muito. E é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês, reencontrar pessoas, né, reencontrar o meu professor Mauro, desses 20 anos aí de UFJF, eu faço parte de alguns deles, e poder convidar também, compartilhar, né, a presença da Júlia, que é a nossa discente lá do 4º período, e eu coordeno o curso de arquitetura até então, né, até pouco tempo conhecido como SES, Juiz de Fora, né, o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, e agora nós somos Uniacademia. Nós somos Centro Universitário Academia. Essa notícia veio no meio da pandemia, né, então, por um lado, a gente recebia algumas notícias estranhas aí desde o dia 17 de março, o momento em que a gente parou, e de repente a gente se pegou também com outras novas responsabilidades. Então, agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem aí já quase há 90 dias no ensino à distância, ensino remoto, né, que a gente faz as duas coisas, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, Bernardo, obrigado pelo convite, e eu estou à disposição aí para a gente falar bastante. Perfeito, perfeito. Obrigado, professora Renata. Agora eu vou passar a palavra para o Cleiton. Cleiton, que é grande cria do nosso centro acadêmico, né, agora pode vir compor já como arquiteto e urbanista. Muita honra, Cleiton, por favor. Olá, gente. É uma felicidade muito grande estar aqui, né, de ser convidado pelo Centro Acadêmico do curso de Arquitetura, e que eu tenho um carinho muito grande, né, muito especial por ter feito parte do Centro Acadêmico, e também por ser recém-saído do curso, né, isso também
é uma alegria muito grande receber um convite como esse para poder estar aqui compartilhando ao lado de pessoas tão queridas, né? Meu nome é Cleiton, sou técnico em design, arquiteto e urbanista. Eu tenho um amor muito grande pela educação, né, e que eu acho que me faz estar aqui hoje. Então, atualmente, eu faço um aperfeiçoamento pela FESLE de educação inclusiva, também uma especialização em docência no ensino superior, né, com um foco bastante específico para a educação inclusiva, e mestrando, né, em ambiente construído pelo UFJF, pelo programa de pós-graduação em ambiente construído. As minhas temáticas de interesse é climatologia urbana, acessibilidade e ergonomia, políticas da educação de arquitetura e urbanismo. Eu acho que esse assunto, né, para a gente é muito caro, muito importante, para além de polêmico, né, é um assunto necessário de ser discutido, e acredito que a gente vai ter uma excelente conversa aqui hoje. Cleiton, muito obrigado pela apresentação. O objetivo do episódio de hoje é realmente ter essa grande equipe, e a gente não podia deixar de lado também nossos colegas de curso, né? Eu vou chamar aqui agora também para se apresentar a nossa colega Júlia Mello, que está participando pela Faculdade Uniacademia, como a professora Renata falou, o antigo CSJF. Por favor, Júlia. Olá, eu sou a Júlia Mello. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar aqui nesse novo podcast, que eu achei bem bacana. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, curso 4º período, na Faculdade Uniacademia, antigo SES. Eu também sou estagiária da Pórtico VR, que é uma empresa de até um aluno lá da Uniacademia também, um formando agora. Eu faço parte de um grupo de estudo da faculdade com o título de Design e Intermedialidade, Cultura Visual e Narrativas, que é basicamente englobando vários assuntos, várias mídias, filmes, jogos, música com urbanismo. Então é uma ideia bem bacana e é o meu interesse forte por essa conexão do urbanismo e da arquitetura com todas as esferas. Perfeito, Júlia. Muito obrigado pela sua participação. Muito feliz de ter pessoas de outras faculdades, outros cursos podendo discutir com a gente. Não menos importante, agora eu vou passar a palavra para o Ícaro Chagas, nosso colega. Bom, meu nome é Ícaro, estou no 9º período de arquitetura na FAU-UFJF. Eu estudo educação desde meu 3º período, onde eu participei de um projeto que a gente desenvolveu um jogo para ensino de projeto de arquitetura. Fizemos todo esse estudo teórico da evolução da educação de projeto de arquitetura. Atualmente eu estudo a utilização das tecnologias nas apresentações de projeto e, paralelo a todos esses estudos de projeto de pesquisa e treinamento profissional, eu coordeno o programa Jornada Integradora, que é um programa que vem como um movimento crítico sobre o ensino de arquitetura e urbanismo dentro da FAU-UFJF. Além disso, eu tenho, assim como o Cleiton, interesse em estudar políticas de educação, estudo de representação e as dinâmicas sociais da cidade, a implicação da tecnologia nesse meio. Eu queria muito agradecer o convite, né? Eu gosto muito de falar, então vai ser ótimo para a gente discutir um pouquinho como que vai ser essa tentativa de aplicação do EAD no ensino de arquitetura agora, nesse tempo da pandemia. Perfeitamente, agradeço a todos pela apresentação aí. Acho que a gente pode, então, começar a conversar. Bom, gente, então para a gente poder dar início a essa conversa, né, a gente, na equipe lá de roteiro, eu, Prado, né, mais o pessoal, pensando sobre como a gente podia começar esse episódio, uma coisa que veio muito na minha cabeça foi na época ainda do 3º período, quando, pelo menos aqui na UFJF, a gente faz o PA3, né, que é o da escola. Eu li bastante coisa, ouvi muita coisa sobre o tema, né? Até o ArchiCast envolvendo justamente a arquitetura educacional. E, enfim, a gente vê que, de certa forma, a discussão sobre educação, sobre esse modelo educacional, sobre a revisão do modelo, como a educação deve se dar tanto em espaço construído quanto, né, em plano pedagógico, não é de hoje. A gente tem pedagogia Waldorf, Montessori, todas essas pedagogias aí que datam, né, século XX, século, se eu não me engano, final ali do século XIX, essas que vieram justamente a fazer essa revisão
desse modelo educacional que tem seus resquícios até hoje, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem ainda salas de aula que datam modelos ainda da Revolução Industrial, né? Diversos autores, até mesmo arquitetos e urbanistas comentando, entre eles Doris Kowaltowski, né, essa grande referência que a gente tem no Brasil, em que esse corredor de salas se assemelha até mesmo a um corredor de celas, algo desse tipo, né, essa analogia de uma estrutura realmente fordista que se originou lá atrás e que vem até hoje. Da mesma forma, a gente tem esse lado pedindo essa revisão, essa atualização desse sistema educacional, a gente nota que tem um grande movimento contra o que a gente entende como ensino à distância, EAD efetivamente, né? Ou que nesse caso representaria a própria atualização desse sistema. Então a gente pode citar até o CAL mesmo, em uma nota no início desse ano, se posicionando contra a decisão sobre o aumento da carga horária limite, né? Na modalidade de ensino à distância em cursos presenciais de arquitetura e urbanismo. Logo com essa coxa de retalho desenhada, queria até perguntar diretamente até para o Clayton, né? Logo, a gente pode entender que, será que essa atualização que tanto se procura ou se comenta é de fato uma necessidade real, né? Vide cenário da pandemia, paradigmas do século XXI, como queira colocar, de se adequar a uma nova realidade, ou um mero progressismo, ou seja, o rumo natural talvez que a educação deve tomar, vide as nossas salas de aulas atuais que a gente tem aí e, né, tanto se critica. Ótimo, Bernardo. Então, é uma questão que a gente precisa discutir, né? Eu acho que inicialmente falar sobre ensino à distância e as questões que envolvem ele é muito importante, porque a gente está falando de uma nova modalidade, né, de ensino no âmbito da arquitetura e urbanismo. E o espaço da escola, né, o espaço da universidade, o espaço das instituições de ensino superior, elas são espaços amplos por natureza, né? E esse amplo, né, está devido às questões relacionadas à infraestrutura, né, relacionado à tecnologia, relacionado ao seu pessoal, né? Não estamos falando de um espaço que temos somente um agente, né? Nós temos vários agentes. Então a gente deve pensar de uma forma ampla, né, na governança daquela instituição, né, sobre as diretrizes que aquela instituição vai levar, né? E tudo isso tem nome, né? Sobretudo na educação brasileira, a gente tem um cenário muito, muito claro em relação a isso, né? Então a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, que acabam, né, nos indicando um pouco, né, do caminho a seguir, né? Não é uma receita de bolo, não deve ser uma receita de bolo, né? Bem como os projetos político-pedagógicos, né, não devem ser uma réplica do que é colocado nessas DCNs, né, como normalmente, né, infelizmente, acontece quando a gente analisa alguns projetos político-pedagógicos de alguns cursos. Ô, Clayton, sobre até o projeto político-pedagógico, você poderia falar rapidinho o que é? Porque eu acredito que é um termo que, pelo menos, algumas pessoas já conhecem, mas não é de totalidade de entendimento. Eu acho que não é uma coisa que a gente vê no curso, né? Então, o projeto político-pedagógico, ele é, teoricamente, né, um documento, né, do curso de arquitetura, que coloca ali a clara concepção daquele curso. Então, o objetivo é porque a gente tenha um currículo pleno pensando, né, no curso em relação à sua organização, em relação às condições daquele curso, as formas, né, de interdisciplinares, né, entre o ensino, os modos de integração entre teoria e prática, enfim, uma série de questões. Então, basicamente, que cada curso, né, de arquitetura e urbanismo deve ter um projeto. Um projeto é um posicionamento político, né, por isso que normalmente ele vem acrescido de projeto político-pedagógico, porque ali é colocado, né, questões de por que o curso existe, por que há demanda naquela região, qual que é o objetivo, né, daquele curso, como que é feito a relação teoria-prática, como que é feita as disciplinas, como essas disciplinas se conversam. Então, é basicamente um documento, que normalmente é um documento longo, né, por volta de 150, 100 páginas, que vem trazendo um pouco de aprofundamento daquele curso. E aquele documento, esse documento, ele ajuda os professores que chegam nessa instituição de se adaptarem àquela política, né, daquela instituição. Então, no Amazonas, vai ser diferente de uma instituição aqui em Juiz de Fora, porque lá tem questões específicas daqui. E isso vai variar para cada uma das instituições e cada um dos lugares, entendeu? Perfeito, Clayton, perfeito. Aí eu continuo o que você me perguntou, que esses desafios, Bernardo, eles precisam, né, ser pensados
não no calor do momento, né? Eu acho que eu já inicio dizendo que a gente precisa ter espaços democráticos, espaços colegiados, enchidos o bastante, para que a gente possa discutir sobre essa questão, né? Então, inicialmente, eu digo que essas questões elas são polêmicas porque é o momento que aconteceu. E, na verdade, eu acho que a gente foi somente postergando a discussão sobre esse assunto. Obviamente, a gente tem, né, em outros momentos, a gente teve essa discussão acontecendo, né, posicionamento das várias instituições, a ABEA, a FENEA, o próprio CAL, né, mas a gente, de certa forma, de forma genuína, discutir, falar, vamos agora pensar no ensino à distância para a arquitetura, que é uma questão muito difícil, que divide posicionamentos como um todo. Então, eu acredito que a gente precisa, né, de alguma forma, unir esse momento, aproveitar esse momento, mas não sermos imediatistas, né? Porque com a educação não tem como ser imediatista. A gente está falando de um processo que envolve pessoas que estão numa situação, né, que a gente precisa conversar sobre essa questão, né? Então, eu acho que inicialmente eu já começaria a dizer que a gente precisa ter calma para poder discutir sobre esse assunto. Dando continuidade até o que o Cleiton está falando aí, né? Acho que o chamar atenção para o projeto pedagógico do curso, né? Os PPCs, a gente vê às vezes um pastiche, né? Uma cópia e cola entre instituições e cursos que são montados sem entender de fato o objetivo daquilo, né? Sem entender sobretudo quais as habilidades, quais as características de debate, né, de interpretação do que é arquitetura e urbanismo querem ser construídas naquelas horas, né, em que a gente vai se encontrar com o aluno. Eu acho que uma questão que a gente tem que colocar bastante aí nessa questão do ensino à distância, né, uma diretriz que os governos, né, têm começado a investir recentemente, não só no Brasil, né, mas em outros lugares, num discurso de universalização do acesso ao ensino, né, o acesso à aprendizagem, na verdade, a gente precisa considerar que a gente está lidando com uma disciplina que é criativa, né, um saber que não trata do certo e errado. Esse eu acho que é um dos grandes desafios para quem não conhece a nossa área, e muitas dessas leis, dessas resoluções, dessas portarias são criadas sem o conhecimento específico de cada uma das áreas, né? A gente vê muitos casos aí em que se conhecem muitas outras áreas, se conhecem muitos cursos de medicina, se conhecem muitos cursos de direito, mas às vezes não conhecem esses cursos que, apesar de não serem recentes na nossa história brasileira, eles não estão internalizados ainda na cultura das pessoas, né? Então, entender o papel do arquiteto urbanista, entender que é um misto, né? Aquele tripé que a gente estuda, no qual a gente se pauta, que a gente precisa ser técnico, a gente precisa tratar as coisas com uma estética adequada, ao mesmo tempo a gente não pode ignorar a função. Isso tudo faz parte de uma grande área criativa. Firmitas, venustas e utilitas, né? O tripé vitruviano, né, que vai trabalhar esse apoio nosso, né? E vamos lembrar que o tripé é a estrutura mais estável que existe, né? Então, quando a gente coordena essas três estruturas de maneira bastante interessante, a gente vai entendendo que são desenvolvidas ali habilidades, né? Não é o curso de arquitetura e urbanismo, ele não pode ser um curso onde você transfere conhecimento e alguém recebe. Ele é um curso coparticipativo, né? Ele é um curso onde a gente percebe as demandas de uma situação, quase a sala de aula se inverte um pouco, né? O professor como moderador de ideias que estão surgindo, né? Que elas precisam ser tecnicamente adequadas, esteticamente interessantes e servirem aquela função, servirem aquele programa. Então, quando a gente vai conhecer essa estrutura melhor e a gente é submetido a exigências até do Ministério da Educação, né? O ensino particular ele é um pouco mais sujeito, um pouco mais coagido, vamos dizer assim, ao enquadramento legal, né? O MEC vai nos vigiar, entre aspas, ou vai nos fiscalizar, ou vai ficar atento às nossas ações a partir de todas as orientações que ele nos transmitir, né? Então, uma coisa aí, antes de entrar um pouquinho mais a fundo, eu prometo ser objetiva, eu acho que a gente tem que fazer um distanciamento que nesse momento está muito mais claro para a gente do que é o ensino à distância, que é aquele ensino em que o aluno e o professor não se encontram, né,
nas plataformas. É o ensino que ele não é em tempo real, porque ali é depositado um conteúdo, o aluno consulta aquele conteúdo, ele responde aquele conteúdo, o professor confere aquela resposta, não existe uma interação em tempo real. Esse é o sabido ensino à distância e que a gente realmente não consegue enxergar uma integralidade de nenhuma disciplina. E foi uma decisão que o curso de Arquitetura e Urbanismo do Uniacademia tomou na época, com participação do colegiado, de todos os representantes de todos os períodos e todos os professores presentes, foi de que esse percentual ele fosse atrelado a todas as disciplinas praticamente. Então, todas as disciplinas elas têm um conteúdo que pode ser estudado fora da sala de aula, que pode ser aprendido fora da sala de aula. E a gente tem todos os prós e os contras disso, né? Vários alunos dizendo que bom que esse conteúdo está fora da sala de aula, porque a sala de aula às vezes me distrai, ou não estou num bom dia, eu posso escolher a melhor hora para eu estudar, eu posso escolher o silêncio da noite na minha casa, né? Eu posso levar isso no celular, numa viagem de ônibus e aprender. Então, a gente tem ali realmente uma atualização, como o Bernardo perguntou, eu acho que isso faz parte, sim, de uma atualização. As novas mídias estão aí, né? E a Júlia trabalhando essa intermedialidade aí. Também a gente vê isso acontecendo, como é que essas conexões, né, esses rizomas estão se espalhando um pouco quando a gente conversa sobre o ensino à distância, né? Então, o ensino à distância é como esse repositório que eu posso consultar na hora que eu quiser, eu não dependo da presença do professor para me transferir aquele conteúdo, mas ele também não depende de mim, né, presencialmente, em tempo real, para poder falar daquilo. Então, eu acho que quando a gente vai falar agora no outro caso, que a gente foi pego de surpresa pelo calcanhar, né? Que é o ensino remoto, aí a gente tem uma outra estrutura. De longe, a estrutura ideal, né? A gente não consegue desenvolver todas essas habilidades, a gente não consegue resgatar toda essa interação que a gente tem no dia a dia de uma sala de aula de um curso de arquitetura e urbanismo, mas ele é um ensino tailor-made, né? Que é chamado, é um ensino de alfaiataria, é um ensino feito sob demanda. Então, você tem uma demanda, você me apresenta a sua demanda, eu reajo a ela em tempo real. Então, essa transição, né, no susto que a gente precisou tomar, nós, no caso, no dia 16 de março, nós tomamos a decisão de parar, porque o município iria parar, então nós tomamos aquela decisão no dia 16, no dia 17 a gente já estava nas plataformas virtuais, né, conduzindo as nossas aulas, transferindo, né, o nosso saber fazer de um jeito para o outro. Então, foi uma adaptação que, de longe, de fato, ela é a melhor coisa que a gente gostaria de fazer, né? Todos gostaríamos de estar interagindo, trocando nossas lapiseiras, cortando papéis juntos, tendo as ideias nos corredores, mas é uma situação emergencial, então é a situação de exceção. A gente não gostaria de trabalhar com isso como regra, é a situação de exceção. Mas, ao mesmo tempo, integralizar o ensino, né? O nosso curso hoje tem 4.662 horas. A gente colocar 4.662 horas num repositório de informações em que o aluno ele consulta aquilo, né? E devolve, e o professor devolve aquilo de novo, a tréplica, isso a gente enxerga como inviável, de fato. E o ensino remoto está nos mostrando cada vez mais isso. Se o remoto tem as suas lacunas, imagina o ensino completamente à distância, né? Então, e para arquitetura e urbanismo também, né? Tem essa outra... Exatamente, que eu volto, né, naquela questão de ser uma disciplina altamente criativa como outras, né? Eu coordeno o curso de design de interiores também, uma disciplina igualmente criativa, né, em outra escala de projeto, mas que se você não tem a proximidade, se você não tem aquele flerte conjunto ali na sala de aula, pode ser que algumas dessas ideias, de fato, se percam porque a câmera não está ligada, porque o áudio vai cortar, porque eu não tenho como pegar na sua lapiseira e te mostrar ali num croquis rápido, né? E as plataformas ainda não têm a velocidade do nosso pensamento. E a criatividade depende da velocidade do pensamento. Então, eu deixo esse restinho aí, a Júlia talvez vá completar a fala, então. Sim. Seria muito interessante poder ouvir um pouco sobre a visão do aluno, né? Que a gente já passou um pouco sobre o que é esse ensino à distância. Se pudesse falar um pouco sobre. Claro, eu vou, então, dar continuidade à fala da Renatinha,
Queria voltar um pouco na fala dela, né, e falar sobre a nossa adaptação ao EAD antes desse período de pandemia. E eu acho que a Uniacademia conseguiu fazer realmente o melhor da situação, que era uma necessidade, né, do MEC, que foi uma exigência do MEC que a gente tivesse aquela porcentagem em EAD. A Uniacademia acho que mandou muito bem, distribuindo um pouquinho de cada hora do EAD para cada matéria, né? Porque realmente a gente consegue observar que é muito difícil ter uma matéria inteiramente em EAD na nossa grade curricular. São muitas matérias práticas ou pelo menos meio práticas, né? Nada é 100% teórico. Então, eu observo essa dificuldade de aderir realmente completamente uma matéria, principalmente aquelas matérias de orientação, ao ensino à distância. E a gente teve a sorte de começar com o EAD no período passado, porque a gente, visto nessa pandemia, né, a gente já tinha um período inteiro de adaptação a essa plataforma, que é a nossa plataforma Canvas. Eu acho que foi antes mesmo da pandemia, eu acho que é realmente um acréscimo muito bom à nossa grade curricular. Eu não me vejo tendo uma matéria inteiramente EAD, mas tendo esse apoio, essa plataforma online, eu acho muito interessante. Com a possibilidade de criar fórum, tirar dúvida, ter realmente aquela matéria que você consegue tirar para depois e aliviar um pouco da sala, deixando aquele espaço da sala de aula para as dúvidas que realmente precisam desse contato, né, aluno-professor. Eu acho muito bacana essa divisão. E aí, nesse período de pandemia, a gente vê como que seria esse ensino remoto, né, que seria, na verdade, aulas online e lives, né, de aula. E a gente consegue ver essa dificuldade que a gente tem com as matérias de orientação que a arquitetura tanto tem, né? E um dos maiores exemplos seria o projeto mesmo de arquitetura que todo período tem. A gente consegue ver a falta que faz o professor pegar nosso papel, rabiscar, apontar, visitar a obra, levantar e olhar um detalhamento de janela que tem ali na sala de aula, um piso do corredor, um material que está sendo usado ali. Eu acho que esse tato é muito grande e dá para perceber que realmente os professores sentem essa necessidade, por mais que a plataforma forneça muitas possibilidades, né, de desenhar na tela e tal. A nossa professora do 4º período de projeto, ela rabisca muito já na tela, né? Mas ela sentiu a necessidade de comprar um quadro branco para usar na webcam também, para aqueles desenhos que precisam ser muito detalhados. E aí fica o máximo, ela desenha na tela, em cima dos escritos tudo, pega o quadro branco, rabisca na webcam. E assim, realmente tem que ter uma criatividade muito grande para passar esse contato que precisa ter nas orientações, né? Querendo ou não, a experiência didática muda bastante, né, de fato. Não, com certeza. E a gente tem uma sorte muito grande na Uniacademia, que a gente tem uma proximidade de aluno-professor muito grande. Então, a gente vê que tem essa flexibilidade. Tá difícil para todo mundo, né, nesse período, mas tá todo mundo se ajudando, tá todo mundo se entendendo, aceitando as ansiedades de cada um, os estresses de cada um e respeitando, né, que é uma coisa muito bacana. Mas demonstra que esse distanciamento machuca na prática, se fosse todo dia, né? Eu acho que se a gente perguntasse para qualquer um agora lá na Uniacademia se gostaria de continuar com os períodos assim, ninguém falaria que sim. Por mais que esteja sendo muito bom, né? Realmente sente uma falta muito grande daquele tato que a gente precisa na arquitetura. Esse contato até que você mencionou, né, desse professor-aluno, assim, eu acho que é uma coisa bastante, assim, da arquitetura. Eu vejo que muito curso de arquitetura é muito, realmente, de certa forma, afetivo nesse ponto. E tratando até da Universidade Federal, vou até passar a bola pro professor Mauro também, né, porque o esquema agora na Federal tá um pouco diferente do que os esquemas da modalidade privada, né, da modalidade que é diferente da pública. Professor Mauro, você até queria completar? Sim, eu acho que essa discussão ela tem que ser melhor construída no seguinte sentido. A gente não pode esquecer que nós somos uma área, né? Nós somos sempre digo que a arquitetura, ela por si só já é uma área do conhecimento. Posto isso, a arquitetura, o ensino sempre foi a relação espacial entre professor e aluno, principalmente nas aulas de projeto.
Então, você já tem aí uma questão que tem que ser colocada na balança, essa relação professor-aluno. Isso é uma coisa que eu acho muito importante colocar. O ensino à distância, por si só, é uma metodologia de ensino. É uma pedagogia própria, é isso, né? Você tem cursos específicos para poderem produzir o material didático, tanto em material PDF ou em apostila impressa que ficam nos ensino EAD, como nos vídeos que são feitos, são todos produzidos, tem toda uma tecnologia para isso, tem toda uma metodologia para isso, e tem algumas profissões que se adequam, sim, ao ensino à distância, né? Tem algumas que não se adequam, a arquitetura é uma delas. Então, você tem outras disciplinas como artes plásticas, teatro, não tem como ser à distância, a escultura não tem como ser à distância, pintura não tem como ser à distância, porque tudo isso você está ligado o tempo todo o seu espaço. Então, eu acho que se torna mais, hoje em dia, a gente discutir como que será o ensino de arquitetura daqui para frente. Será que o ensino de arquitetura continuará a ser efetivamente real? Será que a sala de aula convencional conseguirá ser substituída por uma sala de aula virtual? O que seria uma sala de aula virtual? Então, eu acho que a discussão ela tem que ser muito mais aprofundada. Eu estava vendo, no 42º webinar da BEC, eu estava justamente vendo na hora que vocês me chamaram. Porque não tem ideia o que significa, ninguém tem uma avaliação, porque nunca se foi pensado no ensino à distância em arquitetura, por causa das suas especificidades. Então, de repente, falar ensino à distância em arquitetura nesse momento é a modalidade que está definida por normativas do próprio MEC, né? Ensino à distância ele se caracteriza por isso, o MEC determina tudo o que é o ensino à distância. Nós não temos o ensino à distância no curso de arquitetura. O que está sendo feito, e o que eu tenho visto, né, nas escolas privadas, porque aí existe uma questão contratual entre o aluno, né, a questão comercial. Então, eu não tenho nada porque já está em relação a isso, né? Por uma questão contratual, eles têm que entregar um produto, né? Aquele produto comprado foi um curso de arquitetura, um diploma no final. Foi isso que foi comprado na universidade privada. Falando isso genericamente, gente, eu tenho que generalizar para não cometer erros, né? A gente sabe que tem escolas que visam somente o lucro e tem escolas privadas que, obviamente, vão visar o lucro, mas que têm uma qualidade no ensino, e já são universidades muito antigas e muito consagradas. Então, quando eu estou falando, eu tenho que generalizar essa questão, que era o que eu estava discutindo no primeiro webinar da BEA, levado pela Uniswan com a coordenadora, a professora Nara, e agora nesse segundo que eu não pude participar, estava começando a assistir ainda há pouco, que a gente tem que discutir tanta coisa ainda que começar a falar somente de ensino à distância. Primeiro, o que é ensino à distância? As metodologias existentes para a arquitetura, o ensino da arquitetura e do urbanismo. Gente, não podemos esquecer que nós não voltaremos, não teremos mais encontro social dentro de uma universidade. Aqui no Brasil, estão falando de que nós vamos ter em agosto. É mentira. Se nós tivermos, será março do ano que vem. Se tivermos universidades na Europa, várias delas já consideraram o ano letivo delas, que é de 2020 a 2021. Então, eles já sabem que eles estão esse ano. Como eles vão tornar possível essas atividades acadêmicas, eu não tenho ideia e eu ainda não obtive resposta nenhuma. Eu estou andando atrás disso porque eu tenho que começar a discutir isso na universidade também, né? Por isso que eu queria colocar por enquanto. Sim, perfeito, Mauro. E voltando um pouco à fala da professora Renata, ela comentou um pouco sobre essa universalização do ensino, do conhecimento. E quando a gente trata um pouco sobre a nossa realidade, não só
de uma faculdade, só de uma universidade, mas quanto o Brasil, a gente vê algumas disparidades muito, muito grandes, tanto se tratando de modelo público quanto privado. Então a gente poderia pensar um pouco sobre o que é necessário para implementar esse EAD e se há as possibilidades, né? Se esse modelo realmente condiz com a realidade brasileira. Segundo a pesquisa realizada pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, de 2018, o telefone celular ele é o único meio de acesso à internet nas classes C, D e E, mais ou menos assim. E segundo alguns dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, 55% dos acessos móveis do país são modalidade pré-pago. E os usuários que são pós-pago, eles possuem um plano controle, que paga uma taxa fixa, mas eles têm um limite, em geral, bastante restrito. Considerando a necessidade de isolamento dessas famílias, a alimentação do serviço de conexão e ampliação do uso familiar pela internet no Brasil de hoje, realização das atividades intensas de tráfego de dados, como as aulas, elas podem ficar comprometidas e elas podem deixar a desejar quanto ao acesso à informação, cultura e educação, que é o que a gente estava falando hoje. Mas quando a gente fala do Brasil e o contexto das universidades federais, essa falta de acesso ela se torna muito mais complicada por causa do gap das diferenças socioeconômicas que a gente tem dentro da Universidade Federal. Então, no Brasil, hoje, né, apenas 9% dos domicílios das classes D e E contam com algum dispositivo eletrônico, assim, né? E esses índices dos domicílios localizados nas áreas rurais é de apenas 20%. No Norte e Nordeste, eles param em 30%, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu, como aluno de uma universidade federal, eu acredito que o EAD, ele não é só dentro do ensino de arquitetura, ele não é só limitante nessa questão, igual a professora Renata falou e que a Júlia falou, nessa falta de contato, assim, né? A gente tem uma diferença socioeconômica muito grande nas universidades federais. Além desses limites tecnológicos, a gente tem pessoas que dependem dos computadores da universidade para realizarem as suas atividades, e mesmo assim com muita dificuldade. Porque a gente sabe que a arquitetura ele é um curso que ele exige muito que nós temos computadores que sejam robustos e que façam minimamente o que a gente precisa para entregar nas disciplinas, para desenvolver os trabalhos. E é muito complicado quando a gente quando a gente discute sobre o EAD na Universidade Federal, né? Menos 70% dos alunos possuem acesso aos computadores, isso a gente fala de Brasil, e o Brasil ele está entre 54 países. Esse estudo foi feito pela Akamai no ano de 2014. A Akamai é uma empresa muito grande de tecnologia, e o Brasil ele ocupa o lugar da terceira pior banda larga da internet, uma das mais caras, né? Além de ser baixa qualidade, ela é cara. Então, assim que a gente começa a discutir o EAD, a gente precisa pensar primeiro nesse contexto socioeconômico que a gente está inserido. A FJF está fazendo um diagnóstico para entender o acesso aos meios digitais da universidade inteira, para saber esse diagnóstico. Só que uma coisa que é muito curiosa para a gente começar já a pensar sobre isso é que a UF entendeu que se ela fizesse só esse diagnóstico através da internet, ela já não conseguiria atingir todos os alunos. Então, a gente já tem uma resposta muito prévia de reconhecer essa impossibilidade de alcançar todos os acadêmicos por via digitais. Isso já tira a resposta à altura quanto à pertinência da tentativa de manutenção e da permanência do calendário acadêmico, sabe? Então, eu acredito que a metodologia de ensino nesses tempos de pandemia, pelas faculdades de arquitetura, pelas universidades, que é o nosso caso, ela precisa considerar vários aspectos, como a realidade econômica que a gente projeta para essa situação, a infraestrutura necessária dentro da casa do discente para o bom funcionamento da proposta, porque quando a gente fala de possibilidade de essa infraestrutura, não é só você ter um computador minimamente bom e uma internet boa. Várias pessoas agora na pandemia estão precisando realizar atividades, trabalhos, né, que elas não faziam, que elas não precisavam fazer antes, porque muitos dos seus pais perderam os empregos.
os pais precisando fazer outro tipo de atividade, eles precisam ficar, por exemplo, com a pessoa idosa que está dentro de casa, com os irmãos mais novos. Então, a gente não pode analisar as pessoas, os alunos das universidades federais, apenas como dados. A gente precisa fazer uma análise minuciosa para entender como que isso poderia ser aplicado e se isso poderia ser aplicado, né? Então, eu acho que, com base nessa realidade, a gente precisa ter muito cuidado para essa modalidade de ensino, ela não ser normalizada de um jeito acrítico. Quando eu falo acrítico, eu falo ele não pode ser uma substituição dos processos educativos que são presenciais. E a gente precisa pensar muito bem quem são esses alunos, se eles conseguiriam ter acesso à educação pública e de qualidade, que esse seria o cerne do pensamento da Universidade Federal, e entender como que isso ia acontecer e se é possível de acontecer. De certa forma, até o Enem é um retrato, é uma polêmica muito recente aí em relação a isso, né? Essa falta de acessibilidade. Sim, sem dúvida. Continuando sobre essa questão importantíssima que o Ícaro falou, a gente também tem de se atentar que a educação ela passa por alguns desafios no âmbito brasileiro, sobretudo o ensino de arquitetura. E aí eu acho importante a gente trazer alguns dados de que hoje a gente tem por volta de mais ou menos 30, 35 cursos existentes de EAD, e a gente tem 763 para 30 na modalidade presencial. Só que o número de vagas, se a gente for ver as proporções de alunos por curso, é muito diferente. Então, por exemplo, quando a gente pega as vagas autorizadas para a modalidade presencial, a gente tem 108 mil vagas. Isso dá mais ou menos uma proporção para a gente de 141 alunos por curso. Quando a gente olha esse dado para o EAD, fazendo a continha aqui, a gente tem mais ou menos 2.000 alunos por curso. E isso dá um desafio muito grande para a gente, né? E eu acho que é importante a gente já considerar esse dado quando a gente estiver tratando sobre ensino EAD. Então, eu acho que outra coisa, né, indo na linha do Ícaro, é que a gente precisa pensar das pessoas com deficiência e com transtornos, que elas têm, na sala de aula, um profissional que acaba fazendo as orientações e acaba ajudando nessas atividades no dia a dia. Só que como que isso vai ser feito em casa, por muitas vezes, das famílias que não têm um preparo técnico para poder tratar sobre a questão? Então, essa é uma questão, né, do ensino AEE, do ensino inclusivo, precisa ser também tratado. Então, a gente precisa ter esses educadores especialistas dentro da sala de aula, um ambiente amplo, que é um ambiente, né, que essa pessoa consegue, de certa forma, se relacionar com os demais colegas, que por muitas vezes as deficiências e os transtornos são devidos à exclusão social e que ela acaba ficando dentro da própria casa, se fechando dentro da própria casa. Então, eu acho que essa questão precisa ser tratada. E a gente está falando aqui, gente, 150 vezes mais alunos no curso EAD, né, em comparação ao presencial. Então, é uma questão também que a gente precisa retomar. Outro ponto é que a gente precisa pensar no que a gente tem hoje de base de dados para que a gente veja o cenário do ensino de arquitetura e urbanismo. Se a gente pega hoje os relatórios sínteses do INEP, que trata sobre as questões com base do ENAD, a gente tem um cenário bastante difícil ainda para a educação brasileira no âmbito da arquitetura e urbanismo, colocando uma série de lacunas no ensino de acessibilidade, no ensino de sistemas construtivos, no ensino das áreas das tecnologias, enfim. Então, acho que a gente também precisa pensar sobre essas questões, para além somente de vai ser no computador, o professor vai rabiscar o... Então, acho que a gente precisa expandir isso. Eu queria só concordar, né, com o que o Ícaro e o Cleiton falaram. O Cleiton até falou bastante do que eu ia trazer aqui sobre esse ensino mais inclusivo para aquelas pessoas que necessitam mais, né? Tem algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, né? Mas também queria só complementar o que o Ícaro falou, de que realmente uma grande parcela da população não tem computador, e acrescentar isso que a solução não é só entregar um computador àquela pessoa, fornecer um computador. A gente precisa de um apoio técnico, porque muita gente também o que a gente chama, né, de analfabeto tecnológico. Então, o ensino em EAD, você precisa de ter uma noção muito boa daquela tecnologia. Você precisa de alguém te ensinando passo a passo,
muitas vezes não é óbvio para muita gente, por mais intuitivo que aquela plataforma seja, não deixa de ser um idioma completamente diferente para aquela pessoa que nunca viu aquilo, ou às vezes, né, tem algum tipo de dificuldade extra em relação à tecnologia. Pegando as informações aí, né, de todo mundo, belas falas aí, Ícaro e Cleiton, trazendo uma questão que eu queria colocar, que eu acho que é a mais importante de todas, é que como essa pandemia está tirando sujeira debaixo do tapete. Muita coisa foi sendo escondida debaixo do tapete. Então, quando a gente falou lá da universalização do ensino, os instrumentos o tempo todo que são utilizados para essa universalização, elas não fazem a equiparação de baixo para cima, né? Então, é uma tentativa o tempo todo de um nivelamento estranho que a gente não pode tratar a consequência, a gente tem que começar a tratar a causa como tudo, né? E aí, o que tem acontecido muito? A gente fala da universalização, a gente amplia o acesso, a gente tem muitas vagas, tanto nas universidades públicas como nas particulares. Os nossos cursos têm que oferecer 10% das vagas do programa do ProUni, que às vezes é covarde, porque oferece a vaga, mas não oferece todo o resto do instrumental que aquele aluno precisa para acompanhar um curso superior, né? Então, o aluno chega no curso de arquitetura e urbanismo, ele já se depara com demandas de material específico, de lapiseiras, de materiais de papéis. A pandemia está vindo como um grande termômetro das coisas que a gente andou negligenciando por aí no caminho. Então, no momento que o Brasil descobre que tem milhões, né, 38 milhões de transparentes, de invisíveis no nosso sistema social, né, pessoas que a gente não sabia que existiam, que quando foram recorrer a um auxílio emergencial que se cadastraram, pessoas que eram realmente invisíveis para o governo, para o sistema. Os nossos alunos, essa disparidade começa a aumentar muito, e eu falo da pública como da particular. As disparidades aumentam, porque a sala de aula tradicional, como a gente conhece, ela acaba nos nivelando e acaba maquiando diferenças também. Então, aquela percepção de que todos ali estão conseguindo acompanhar, de que todos têm acesso e podem desenvolver suas atividades em casa, isso tudo começa a cair por terra, né? Então, qual seria o nosso papel agora enquanto sociedade, né? Hoje eu estou numa instituição particular, mas já estudei numa instituição pública, então a gente vai juntando essas peças. E como é que a gente vai fazer o ensino de fato? O ensino de fato é no momento que aquele aluno ele se desperta para aquelas habilidades, para aquele conhecimento. Isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Não acho, de fato, que o nosso distanciamento seja o ensino do futuro da arquitetura. Isso aí eu já tenho por mim como certo e batido. No momento que houver uma exigência provável, alguma exigência futura aí, de que esse curso seja 100% à distância, provavelmente eu vou me retirar desse processo, porque não enxergo dessa maneira. Mas a gente tem que observar também como todas as outras coisas foram, de um certo modo, niveladas à força. Então, a gente não percebe, às vezes, estando em sala de aula, as diferenças que o nosso colega tem. A diferença de ritmo, a diferença de bagagem mesmo, né? Tem conhecimentos que eu vou transferir, ou que eu vou demandar, ou que eu vou cutucar naquele aluno, né? Que eu sou o tipo de professora mais mediadora do que de dar resposta. Todo mundo me pergunta, eu devolvo a pergunta. Então, Sócrates. Então eu vou percebendo num momento desse essas disparidades aumentando, né? É a disparidade da conexão, é aquele aluno que sempre esteve 100% presente na sala presencial, mas a gente não sabia que ele não tinha um computador que desse acesso. Então, como é que a gente exige um resultado desse aluno, ou uma pesquisa, ou um pensamento, se ele não tem acesso? Então, talvez a gente tenha que investir, né? Claro que a gente vai ter que pensar os nossos planos de ensino daqui para frente, planejamento de ensino daqui para frente, mas a gente também tem que pensar como é que a gente vai corrigir essa diferença. Então, se a universidade pública ela oferece a vaga, mas também não oferece o bastidor, se a universidade particular oferece a vaga, os bastidores, né? A gente está fingindo que está tudo nivelado lá na sala de aula presencial. Então, a gente está fingindo, né, que a gente está ensinando para todo mundo. E só para fechar essa minha fala aí, na minha especialização, eu trabalhei as minhas pesquisas na linha do ensino baseado na demanda do aluno. Então, eu acho que por mais distante que qualquer momento possa nos exigir, né,
essa foi uma pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer realmente no futuro, quais vão ser as nossas exigências daqui para frente, ou como é que a gente vai encontrar esses recursos aí para sermos mais iguais, independentemente da mídia. Eu acho que a gente precisa entender como é que o aluno aprende. E por incrível que pareça, eu tenho feedbacks interessantíssimos de alunos que eram mais ou menos invisíveis dentro de sala de aula, alunos que não se manifestavam muito, que me disseram: eu me sinto à vontade atrás de uma câmera, eu me sinto à vontade na frente do computador, eu estou aprendendo mais. Então, como é que a gente vai conseguir mapear isso também? Então, fica até a dica aí, né, de a gente também vai fazer um mapeamento diferenciado agora, a gente vai fazer um outro tipo de mapeamento até para entender isso, como você aprende. Então, será que esse hibridismo pode vir em algum momento? Pode ser que seja isso também, a gente começar a perceber que cada um aprende de um jeito e a gente ser mais democrático e deixar com que cada um se revele na sua melhor habilidade, melhor característica. Então, acho que fica a minha dica para a gente refletir, né, para os próximos projetos pedagógicos, Cleiton, que a gente reflita sobre isso, né, o ensino sob demanda, que é uma coisa da inversão da sala de aula, de que o aluno é que traz a questão, né, e a gente desenvolve conjuntamente, angariando todas essas habilidades e esse saber fazer. Então, talvez nem a sala de aula, nem o virtual. A gente vai encontrar caminhos híbridos aí nesse momento que a gente nem sabia que existiam. A gente manter o olhar aberto, né, os ouvidos bem escancarados, para a gente escutar muito além dessa informação estatística, né? E a gente começar a escutar a informação estatística numérica, a gente começar a escutar a qualitativa, né? Então, escutar também que não há só impedimentos num tipo de ensino, há impedimentos no outro também. O professor que entra em sala de aula presencial, que às vezes é muito impositivo. Aquele aluno vai afundar do mesmo jeito na virtual ou no presencial. Então, a gente também ler isso tudo e começar a entender essa sala de aula, voltar lá no pé da árvore, né, e sentar e fazer uma roda, né, e não um tablado e uma plateia passiva, né? Eu acho que a minha fala de fechamento talvez ficasse essa. E até, professora, quando você menciona essa questão do mapeamento, eu vejo que, assim, talvez realmente a gente entendendo melhor o que é esse cenário, né, que está posto, que, como vocês já realmente mencionaram, foi uma coisa de acontecimento de supetão, fazendo esse cenário, quem sabe até mesmo a gente consiga trabalhar para que no futuro a educação se faça como, no caso, a própria educação híbrida que você está mencionando aí, se faça como que a gente entende por educação nos dias de hoje e que seja combustível para maquinar tanto tomadas de decisões, tanto pelo Estado, quanto o Ministério de Educação, quanto instituições, a tornar mais acessível a todos esse ensino, né? Que agora a gente vê que no momento o computador pode ser barreira para alguns, mas às vezes realmente fazendo um mapeamento e entendendo como é que as problemáticas e esse cenário está se configurando, no futuro a gente consiga fazer com que, de fato, a educação seja, por si só, híbrida, fazendo uso desse hibridismo ou não, todos tenham esse acesso quando, por outrora, as instituições ou os cursos forem lançar a mão disso, né? Não, fazer um fechamento, isso tudo que vocês falaram aí, né? Perfeito. Porque, na realidade, essa discussão toda, a Gorete, tenho certeza que a Renata que comentou isso, ela aflorando por causa da pandemia, né? Mas são questões que eram latentes, que estavam já postas algumas até quase seculares, né? Outras nem tanto, mas que estavam já postas e ninguém tinha coragem de chegar perto ou de tocar no assunto, ou de fazer, enfim. Então, obviamente que com a pandemia, nessa tentativa de resolução imediata de uma questão que nós sabemos que não é imediata, não é, mas não sei por não ser imediata que nós temos que ficar parados de braços cruzados, hipótese alguma também não é aí, mas ela expõe toda uma série de pequeníssimas fraturas existentes no nosso sistema, ela expõe de uma forma tal abertamente. Então, essas pequenas fraturas acabam se tornando grandes fraturas, né?
E você começa que, é lógico, na nossa área nós vamos falar na área da arquitetura, então eu acho que a questão do ensino ela é muito mais profunda do que só discussão de ensino EAD, ou ensino remoto, ou sala virtual, enfim. Então, isso são questões que nós temos que começar a discutir do ensino no geral. E o que nos cabe em termos de arquitetura, ensino de arquitetura na graduação e na pós-graduação, na graduação principalmente, é que nós estamos formando profissionais. Nosso curso é profissionalizante. Seja que tiver o projeto pedagógico daquele curso. Pode ser um viés mais teórico, um viés mais prático, um viés mais isso, um viés mais aquilo, mas nós formamos profissionais para atuarem para a sociedade numa área que não é muito específica, é uma área gigantesca. Nós vamos continuar com esse ensino quase que academicista, travestido do ensino contemporâneo por causa das diretrizes curriculares, das DCNs, e se nós fizermos um estudo do currículo mínimo da ditadura militar, o que são as diretrizes curriculares, são quase a mesma coisa, só que você não tem mais a obrigação de ter que ensinar aquela disciplina. As áreas de conhecimentos todas, elas são todas, já eram contempladas naquela época, estão todas ali, não tem muita diferença. A diferença é que hoje em dia nós temos uma liberdade de incluirmos as questões regionais, né? Até dentro de um próprio estado você tem regionais diferentes de uma região para outra, que você pode, na diretriz, fazer um curso que seja direcionado a essas questões mais pontuais daquela região. Eu acho que essas fraturas estão abertas não. Elas agora se expuseram por causa da questão da pandemia. Tudo bem que temos que discutir como é que as universidades vão funcionar na pandemia. É óbvio que temos que discutir isso. Não estou dizendo, não tem a minha... Né? Temos que discutir, porém, nós não podemos ficar só pensando nesse problema. Nós temos que pensar que nós temos que resolver um problema que é muito maior, que não será a mesma coisa. Nós temos que pensar, temos que resolver o problema de agora, mas temos que pensar mais adiante, né? Será esse novo ensino de arquitetura? Que professores são esses que não serei eu? Porque eu já estou velho, já estou me aposentando, mas é verdade, mas como Goretti, que é nova, alguns de vocês que pretendem ser professores, vocês vão entrar numa situação diferente do que vocês foram ensinados e de um modelo de ensino que vocês viram, que, por mais que estejamos no século XXI, em 2020, ainda tem muito a ver com o ensino tradicional, da minha época, inclusive, né? Então, as nuances são muito pequenas. Então, eu acho que, só para finalizar, eu queria deixar bem claro isso. Nós temos que pensar, sim, é o problema de agora, mas nós temos que aproveitar essa oportunidade e fazermos uma reflexão muito. Que ensino de arquitetura será esse? Que metodologia possível teremos que pensar? Alguma é adaptável ou não? Se não for, o que nós vamos fazer? Enfim, nós temos que pensar isso muito mais adiante do que ficar na discussão de agora. Agora, para de imediato. Vamos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão do que é o ensino da arquitetura e qual é a nossa real papel na sociedade mundial. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que discutir muito aqui no Brasil. Bom, professor, você até mencionou essa questão, né? Quais de fato esse ensino, né? Quais esses novos professores, de fato, qual é essa nova educação? O que é isso que a gente está colocando, né, à nossa frente aí? De fato, quando você menciona justamente esse novo panorama, a gente, enfim, com esse episódio, a gente agradece até a Natália Fantin, colega nossa, que sugeriu. Se também quem tá ouvindo, fica à vontade para sugerir tema, tá, gente? Mas, assim, a gente pensou que esse episódio seria muito importante para estar justamente martelando isso, de a gente se ver frente a esse novo acontecimento que a pandemia trouxe, assim, trouxe entre aspas, porque, né, já vem se arrastando, muitas dessas questões chegam a essa linha de chegada, se encontram e tem essa relação, né, vamos dizer assim, simbiótica, e tudo se misturando, de certa forma, nessa pausa do ensino à distância. Mas, enfim, e aí eu quero voltar lá atrás,
na questão do ateliê de fato, né? A gente vê que é uma pauta discutida, que é talvez o melhor exemplo para arquitetura e urbanismo, não vou dizer melhor, mas o mais usado exemplo, né? E aí, enfim, a gente ficou com esses questionamentos, né, Prado? Sim, sem dúvida. Querendo ou não, tipo, já no início do nosso episódio a gente deixou muito claro, o modelo que a gente tem é antigo, não tem como a gente parar essa mudança e esse processo. Mas a gente, querendo ou não, a gente tem que sempre estar tateando, assim, o que a gente quer quanto ensino, muito que o Mauro falou, e como que a gente vai tratar coisas que são importantes, como o próprio ateliê, como que é uma aula de projeto, como que vai se dar essa relação professor-aluno. Então eu queria muito que o Cleiton faça um pouco sobre isso. Como que ele vê que a gente vai poder ter essa nova lida entre professor e aluno, como que vai se dar? Essas aulas que demandam um senso criativo maior, demandam uma troca maior, e como que isso vai ter um rebatimento na profissão a longo prazo? Então, é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. Eu acredito e prefiro falar que a gente, de alguma forma, a gente não tem uma resposta. Porque o que acontece? A gente hoje tem uma crise que ela está colocada na educação como um todo, e que ela é estrutural. Então, a gente vai ter que desconstruir algumas amarras que a gente tem atualmente para construir um novo. Então, isso demanda tempo também, demanda um aprofundamento teórico também muito grande. Eu acredito que a relação, né, de discussão sobre esses assuntos tem de ser tratadas, via de regra, entre professor, aluno, técnico administrativo, enfim, todas as pessoas que fazem parte dessa educação como um todo. Então, por exemplo, nas faculdades é importante que isso seja colocado dentro dos espaços colegiados, por exemplo, colegiado de curso, dentro das esferas dos departamentos e também com as classes como um todo, né? Então, Instituto de Arquitetos do Brasil, com o CAL, com o objetivo de quê? De substanciar o que a gente precisa desse profissional, né, se formar, e o que a gente está oferecendo dentro da sala de aula, que hoje já apresenta algumas lacunas. Então, isso é uma questão que a gente precisa rever. Outra coisa, que isso eu concordo muito com o que o Mauro falou, é que toda crise, ela revela algo que a gente não preparava. Então, sempre foi necessário um espaço para que a gente lavasse as nossas mãos. Talvez não lavássemos as nossas mãos da maneira mais adequada. Então, talvez essa crise está nos atentando em relação a essa questão. Obviamente, estou fazendo analogia de algo muito pequeno, mas se a gente projetar isso para a educação, né, a gente vê que a gente já estava com um grito na garganta e que agora a gente só realmente está gritando. E a gente tem que só tomar cuidado para que esse grito não vire um imediatismo e a gente faça uma ação que ela não seja substanciada em dados quantitativos e qualitativos, né? Então, isso aí também é bastante importante. Outra coisa é que a gente precisa, né, pensar, de uma certa forma, na educação continuada dos professores que estão atualmente. Então, a gente tem um cenário de pessoas que foram formadas dentro dessa era tecnológica. E, de certa forma, essa pessoa vai ter que se adaptar. Quando eu falo isso, é uma educação genuína, densa, para que esse profissional, né, esse professor, ele se adapte a essa nova realidade, né, desse aluno que ele está recebendo. Essa realidade, ela já se apresenta atualmente, que tem uma geração que é extremamente digital, chega e os professores possivelmente têm essa dificuldade. Acredito que o Mauro e a Renata possam até falar isso, né, sobre essa dificuldade que eles às vezes encontram em relação a essa geração que é cada vez mais tecnológica. Hoje, por exemplo, as crianças elas estão com o celular na mão o tempo inteiro. Então, isso tudo tem de ser pensado. E tem que ser pensado também as limitações que cada um dos grupos sociais, através das suas várias estratificações, apresentam em dificuldade de acesso a essas questões que foi muito bem colocada pelo Ícaro. Então, eu acho que isso, de certa forma, tem que ser começado a discutir. E a gente tem tempo agora para discutir. Eu acho que isso que talvez seja a finalização da minha fala, de que a gente tem tempo para pensar. Porque a gente sempre deu desculpa de que a gente não tinha tempo para pensar, né? E agora a gente está tendo um pouco mais. Não quero dizer que a gente não esteja trabalhando e que a gente tenha tanto tempo assim. Mas a gente agora tem um pouquinho mais de disponibilidade de parar. Simplesmente parar. Para a gente poder refletir sobre o que estamos fazendo. Então, talvez mais importante do que executar. Então, a máquina estragada, ela precisa parar para poder sofrer manutenção. Se ela continuar trabalhando daquele jeito, as engrenagens vão continuar desgastando e um dia ela vai parar mesmo. Então, a gente precisa realmente pensar, olha, qual que é esse momento da arquitetura? Talvez se a gente parar, a gente vê que está melhor do que a gente imagina.
ou melhor do que a gente consegue fazer a curto, médio prazo. A longo prazo sempre é possível fazer algo muito melhor. Então, acho que é uma questão também para a gente poder refletir. Então, Gabriel, especificamente eu não consigo responder isso porque, assim, seria até uma petulância da minha parte tentar tecer, né, um cenário tão preciso, né? Mas é importante que a gente pensar, né? E pensar juntos, não setorialmente. Sem dúvida, Cleiton. Obrigado pela fala. E muito interessante essa questão que você falou do ensino continuado, né? Se você me corrige se eu estiver falando errado. Que muitas vezes, sendo o professor o grande facilitador do conhecimento, ele pode ser, por conta dessa questão da geração mesmo a qual ele pertence, pode ser o que tenha mais dificuldade de lidar com essas novas tecnologias, né? É muito interessante a gente poder conversar aqui com 2 coordenadores de curso e quais estratégias que estão sendo pensadas para isso, né? Qual que vai ser a base que a instituição de ensino vai poder dar para esses professores, né? Vou passar um pouco a fala para o Mauro, para ele poder também fazer uma tréplica sobre o que o Cleiton falou e poder comentar um pouco sobre. Bom, o Cleiton, a sua pergunta, Gabriel, perpassou pelo ateliê de projetos, se não me falha a memória, né? O Cleiton falou muitas coisas muito bem colocadas, mas não entrou nessa questão do ateliê, ele até falou isso no final. Mas queria pegar por aí, para poder desenvolver esse pensamento rápido agora. O ateliê de projeto, o aluno, quando está no ateliê de projeto, teoricamente, porque isso vai depender do aluno, vai depender do professor, mas enfim, qual é a ideia? É que o aluno ali, naquele tempo de sala de aula, né, ele fique totalmente imerso dentro do projeto, com o professor orientando, ele desenhando, ele produzindo ferramenta digital, ele usando ferramenta analógica, uma lapiseira, um pedaço de papel, e ele conversando com o colega, trocando conversa com outro colega do outro grupo. Enfim, ele tem uma interação espacial enorme ali, né? Isso não vai mais existir. Eu já estou lendo sobre isso, baseados todos em dados científicos, né? Não há possibilidade que nos próximos 4, 5 anos voltemos a ter de novo essa modalidade de ensino presencial, um batendo a testa com o outro, né? Bom, alternativa para isso. Eu vi uma experiência lá no Rio de Janeiro, tudo me pareceu simples de ser resolvido, e a coisa não é tão simples assim de ser resolvido, porque você tem os econômicos gigantescos que conseguem fazer certas coisas, e você tem grupos de centros universitários ou universidades privadas que são pequenos, né? Por isso que as grandes privadas foram engolidas por esses grupos e acabaram todas, principalmente as do Rio de Janeiro. Então a questão aí é como que vai se dar essa relação de novo, né? Dentro do ateliê de projeto. E isso vai fazer com que nós também passemos a pensar que a sala de aula teórica não será mais com 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos dentro de uma sala de aula com o professor. Isso não existirá mais. Você consegue fazer uma sala de aula remota, como estão chamando agora, salas virtuais. Então você começa a ver as pessoas falarem das salas virtuais e você então questiona em termos pedagógicos, em termos didáticos também. Então você tem uma turma de 45 alunos com 5 grupos de 9. Então você tem 9 salas virtuais. Então você, professor, entra em cada sala virtual. Os alunos não interagem entre si. É uma situação muito mais complexa. Por isso que eu te falei que da gente parar e pensar em que ensino é esse que nós teremos daqui para frente. Não é mais esse igual, não é mais essa coisa imediata. Nós vamos passar a viver um outro mundo, na nossa área principalmente, né? Já que a nossa profissão tem uma carga social gigantesca, que é um problema hoje em dia no ensino. A arquitetura é um problema. Então, assim, as feridas estão todas expostas. Exatamente. Muito interessante o que o professor Mauro falou. E a gente está num momento muito peculiar, né? Onde a gente foi colocado fora da nossa zona de conforto, onde a gente tem que pensar novas formas de pensar a educação, novas formas de agir no nosso dia a dia, né? É muito interessante também a gente colocar que não adianta a gente tentar importar um modelo que não tem nada a ver com o meio digital, que é a nossa sala de aula presencial, onde a gente tem contato direto, e trazer para essa nova realidade, né? Eu queria passar a fala para a professora sobre o que pôde se fazer durante esse período que já teve aula não presencial e quais foram os artefatos utilizados para que possa dar segmento. Bom, a experiência que eu queria destacar é de como a gente foi descobrindo novos jeitos de fazer, né?
Eu retomo aquele clichêzão, né, de que chaves velhas não abrem novas portas, né? Quando a gente se colocou tentando transpor a sala de aula que a gente estava acostumado, né? Eu quase 15 anos dentro da sala de aula, acostumada com aquela sala de aula, tentar trazer aquilo para o mundo virtual não funciona, né? Então, como a própria Júlia comentou, a parceria de os alunos entenderem o jeito que funciona melhor, as ferramentas, a gente foi descobrindo novas ferramentas, assim como a gente foi percebendo que, sei lá, o Skype, que era talvez uma das maiores ferramentas da história aí para fazer videochamadas, ele foi colocado de lado fortemente nesses últimos dias, né? Nesses últimos meses. A gente conhece um aplicativo novo a cada dia e que me remete muito também, a gente usou canetas para riscar a tela, professores adquiriram mesas digitais, alunos fotografando seus desenhos, aprendendo a escanear, colocando o escalímetro do lado para que a gente enxergasse a escala correta do desenho, tirando fotografias e a gente podendo virtualizar um pouco essa manipulação de modelos, ou então a gente trabalhando em modelos conjuntamente, compartilhando uma tela, então você poder pegar um modelo virtual e mostrar alguma coisa para o aluno naquele trabalho dele. Então a gente tem ferramentas, inclusive a nossa plataforma que a gente usa, ela tem um grau de interatividade muito grande, que nos permitiram não sentir esse baque com tanta força, né? Demorou um tempinho para que a gente pudesse se acostumar com isso, obviamente, né? Mas a gente começou a descobrir novos jeitos de fazer. E a gente vai continuar descobrindo novos jeitos de fazer, né? E me remete a um conceito que eu estava retomando outro dia, né? Quando a gente fala do Buckminster Fuller, né? Que a gente conhece como designer e arquiteto e tal, nos apresentou as geodésicas mais bonitas. Ele fala muito daquela curva do conhecimento que vai dobrando, né? Quando a gente, lá no comecinho do século XX, talvez final do século XIX, acreditava-se que o conhecimento da humanidade dobrava a cada 100 anos, né? Acredita-se que daqui a pouco o conhecimento da humanidade vai dobrar a cada 12 horas. Então a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo em volta, para a gente não ficar para trás, de um certo modo. Mas como é que a gente também não vai deixar os que não estão tão preparados para trás? Né? Tem um consultor, ele chama Brian Solin, ele fala do darwinismo digital, né? Como é que essa pandemia vem para tirar a gente de uma certa zona de conforto, o plano pedagógico de um curso baseado nos mesmos modos de fazer, né? De 20, 30 anos atrás, as escolas de arquitetura ensinando da mesma plataforma, presencial do mesmo jeito. A gente tem que ir mudando isso. Então, também não tenho a resposta, né? O Cleiton falou, acho que também seria muita soberba dizer qual que vai ser esse caminho daqui para frente, mas eu acho que eu utilizaria um recurso assim forte daqui para frente, ouvir, né? Ouvir e olhar, 2 recursos, para a gente enxergar o que está ao nosso redor e a gente conseguir compreender de fato onde que a gente precisa atacar, né? Onde que a gente precisa modificar, de qual zona de conforto a gente precisa sair. A inversão da sala de aula, como eu falei, hoje o processo às vezes ele é muito invertido, né? O aluno está precisando trazer muito mais coisas para a gente compreender. Então, fechando mesmo esse raciocínio, a gente precisa enxergar mais, ouvir mais, para que essa invisibilidade das discrepâncias, das diferenças, dos descompassos, elas não estejam tão presentes mais. A gente não vai, né, negligenciar essas diferenças mais. A gente vai colocar novos óculos para a gente enxergar isso tudo que andou invisível por muito tempo. E como o próprio Mauro falou, de repente é uma fratura, se expõe ali, uma ferida que se expõe muito fortemente, a gente coloca uma lupa em cima do problema, até porque a gente está com muito tempo para refletir sobre ele, né? A nossa rotina quase que continuou, a gente continua nos mesmos horários, a gente dá bom dia às 7h30 da manhã, dá tchau meio-dia, 12h50, então a gente continua mais ou menos com a mesma rotina. Mas os recursos a gente precisou buscá-los em outras fontes, né? Outras possibilidades. Se eu não consigo alcançar esse aluno via plataforma, eu vou através do WhatsApp. Então, essas mídias todas que nos últimos anos foram surgindo e a gente nem sabia que elas existiam, de repente também todo mundo passa a conhecê-las. E é uma nova por semana, 2 novas por semana. Então, assim também a gente tem que entender, né? A gente talvez vai desenvolver ferramentas. Tem a realidade virtual, a realidade aumentada, coisas que estão ficando cada vez mais acessíveis, que pode ser que o nosso ensino comece a ter que caminhar para esse lado, investimentos mais baratos, tecnologias mais baratas para aumentar o acesso. E, mais uma vez, de uma maneira híbrida. Se eu conheço a demanda do meu aluno, eu sei para onde eu vou. E aí o papel da educação mesmo começa a brotar
muito mais forte, não na venda de um produto, né? O professor Mauro falou lá no começo da fala dele que as instituições privadas vendem um produto, né? Eu acho que é muito perigoso a gente tratar a educação como produto. A educação não é produto. É uma coisa que a gente não faz, né? A gente não tem pré-projetos, a gente não tem grupos por trás da gente impondo o conteúdo que a gente vai dar, a apostila que a gente vai usar, os conteúdos que a gente vai transmitir. A gente escuta o aluno e a gente move um passo para frente a cada semestre, a cada reunião de colegiado, a gente vai transformando. Então, uma atualização constante, eu acho que perpassa por enxergar melhor e ouvir melhor. Perfeita fala da professora. Interessante que a tecnologia está posta. Mas a gente descobrir quais são os próximos desafios, que, na minha opinião, vai ser como que a gente vai fazer que chegue na casa de todo mundo. Queria muito ver também a colocação dos alunos sobre o tema. Então, como a gente já começou falando, o Cleiton, né, começou a citar essa questão da geração, né, a gente está vivendo agora a geração, a partir de 2010, mais ou menos, nasceram as crianças da geração alfa, as crianças que nasceram inteiramente no século XXI. E hiperconectividade já é a palavra que define mais ou menos esse grupo, que estimula a interatividade e acostuma a presença das telas desde o primeiro dia de vida. E acompanhando as discussões, o webinar da ABEA, que o professor Mauro nos recomendou esses dias, e as discussões do IAB a respeito da cidade e tudo mais, eu acredito que o ensino híbrido, como a professora Renata ela já começou a introduzir, vai ser um dos caminhos que a gente precisa trilhar para entender mais ou menos como que essas dinâmicas elas vão se estabelecer futuro no ensino, né? Obviamente, eu pautei a minha fala toda nisso e eu não esqueci de falar que a gente não pode esquecer as diferenças sociais e econômicas que a gente tem, principalmente no nosso país. Uma resposta para isso, né? São algumas iniciativas de acesso digital e que respondem a essa compreensão da essencialidade do acesso à internet, né? Hoje em dia, porque eu venho acompanhando, já existem algumas PLs que já faz uma alusão a esse desconto na franquia de dados, né? Ou seja, em tornar o acesso à internet mais democrático para construir essa acessibilidade e tentar não acabar de vez, mas diminuir essa falta de acessibilidade pelas questões socioeconômicas no nosso país. Então, a minha opinião como um mero aluno ainda da graduação é essa. A partir da pandemia, a gente vai começar a discutir essa construção do ensino através do hibridismo entre o presencial e o virtual. Óbvio, sem esquecer essas questões socioeconômicas que assolam a nossa sociedade brasileira. Eu queria finalizar, né, complementando que eu acho que antes mesmo de ter uma resposta para isso tudo, a gente precisa fazer pelo menos duas coisas. A primeira é, como o Cleiton falou, aproveitar esse distanciamento, porque a gente, né, estudante de arquitetura, a gente sabe que esse distanciamento, depois de um turbilhão de muitas coisas, fazendo muitas coisas, muitas atividades do dia a dia, né, é muito bom. Igual quando a gente está projetando e a gente não consegue encaixar o layout de maneira nenhuma e fica horas quebrando a cabeça com aquilo ali, a gente para, vai comer, toma um banho, dorme, e no dia seguinte a gente resolve em 2 segundos. Então, assim, esse distanciamento faz muito bem. Então, eu acho que cabe a gente analisar o que está ocorrendo nessa pandemia, né? Que acho que é o extremo do que a gente do que poderia estar acontecendo, como exemplo, né, dessa plataforma EAD forçada, né, que a gente foi inserido. Analisar essa situação do que está acontecendo, de como as pessoas estão lidando com isso, e a segunda coisa que a gente pode fazer é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? É conversar sobre o que está acontecendo. Ter conversas diretas de aluno professor, aluno coordenação professor, realmente englobar todas as plataformas e ouvir todo mundo para que a gente consiga chegar num consenso, né, desse ensino democrático, mais democrático possível. Procurar dar voz àquelas pessoas que não têm a voz. A faculdade mesmo, né, disponibiliza isso por meio de pesquisas de extensão e coisas do tipo, né, que dão esse lugar para a gente ir naquela comunidade, perguntar o que aquela pessoa acha de um ensino assim que seria completamente remoto. Como que ela lidaria com aquilo? Quais são as dificuldades? E diariamente eu acho que não pode ser uma coisa separada, ter uma conversa só quando a gente bate nos extremos, né? Tem que ser todo dia.
igual na Unicademia, né, a gente tem reuniões, por que aquela matéria deu certo, por que aquela matéria não deu certo, como que o EAD tá ajudando a gente, como que o EAD não tá ajudando a gente, e achar esse meio termo que a Renatinha falou, que pode ser realmente um hibridismo entre as duas, o melhor dos dois mundos, né, tentar o melhor dos dois mundos, sem fechar a cabeça para um lado ou outro, ouvir realmente todo mundo. Então, depois dessa discussão inteira, a gente pode tirar algo de lição, né? Não basta a gente fechar essa discussão, a gente tem que realmente, cada vez mais, estar discutindo mais, né? Então, agora a gente já está indo para o final e a gente quer agradecer a todos que aqui estiveram. Vou passar agora a palavra para a professora Renata, para ela poder falar um pouquinho, agradecer e também, se pudesse, passar uma indicação de leitura, a gente agradece. Queria agradecer mais uma vez, né, ter participado desse bate-papo. Eu fico feliz de ver, né, uma turma trabalhando já tão intensamente para fazer com que as coisas circulem, né? Isso que eu acho que é muito legal. Que bom que a gente pôde encontrar. Eu acho que isso é mais um ponto positivo que a gente pode tirar sem um olhar derrotista sobre essa pandemia e esse distanciamento social, né? Vários encontros estão podendo acontecer em função disso, né? Então, acho que reforço, né, aquela ideia de que a gente tem que nivelar de baixo para cima e não vir impondo coisas de cima para baixo. A gente procurar a raiz das coisas e vir contornando, né, e dando suporte para que elas se sustentem com mais força, né? Essa base dessa grande árvore tem que estar mais sólida aí embaixo, né? E a gente poder continuar conversando sobre educação. Fui pega de surpresa aqui sobre a indicação de leitura, né? Não sabia que eu ia fazer, então eu vou contar para vocês aqui um negócio que eu estou lendo, que eu acho que talvez possa servir. O texto falava sobre a vida pós-pandemia, né? E no final disso, né? O que a gente vai fazer? Mas, fora isso, eu ia comentar para a gente estudar mais o Buckminster Fuller, né? O alemão que nos conquistou na área da arquitetura e do urbanismo, do design, né, das projeções matemáticas que ele fazia, mas ele era um cara à frente do tempo dele. Ele estava enxergando o que a gente não enxergava aqui, morreu em 1983, quando essa era digital nem nos atropelava ainda, né? E eu acho que fica uma boa dica aí, depois a gente coloca um link aí sobre a obra dele. Eu acho que vai dar um despertar, um novo olhar, não só para a matemática, não só para o design, esse trabalho que ele deixou, mas também nessa filosofia toda, antecipando alguns dos conceitos que a gente viveria hoje. Eu despedi de todos, então. Muito obrigada mesmo. Se faltar alguma coisa, precisar de mais alguma coisa, contem comigo. Se quiser retomar essa conversa em outro momento, mesmo que não seja para um cast, pode me chamar, que eu vou falar como uma tagarela. Professor Mauro, então, se quiser fazer, né, se tiver alguma dica de leitura. Bom, em relação à dica de leitura, um livro específico sobre o assunto que nós tratamos hoje, eu aconselho, né, quem tem interesse, que vocês vejam os webinars da BEA no YouTube. A BEA, A, B de bola, E, A. Seção Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Vocês vão ter 2 webinars lá, muito interessantes. Pelo site do CAL, cal.gov.br e calmg.gov.br, acompanhem as discussões da Comissão que está vendo. O próprio IAB também, que é uma instituição de ensino quase secular, o qual eu cheguei a ser coordenador nacional, foi sempre muito ineficiente, porque o Instituto nunca deixou ela funcionar, mas com essa gestão de agora, a Comissão de Ensino está trabalhando. Bem sei o que ela está fazendo, mas para esse momento, para esse assunto específico, eu recomendo que vocês façam esse tipo de leitura. Tem alguns na internet, poucos, mas tem. Sobre ensino existem milhões, né? Mas estou dizendo sobre essa questão específica agora. Eu acho que tem que começar a ser pensado. E eu queria indicar também, mas é um link de experiência do TED, que é muito fácil de ser entendido. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo atualmente, né? Sobre megas cidades temporárias, para 8, 10 milhões de pessoas, que só dura 14 dias essa cidade. E da mesma que aonde ele é montada é um local sagrado para uma das religiões hindus, da mesma forma que o local é limpo, quando eles vão embora, desmontam tudo, ele fica igualzinho. É impressionante isso. Queria indicar que vocês vissem esse vídeo, porque é muito atual mesmo com o que está acontecendo. Bom, queria agradecer, né, de novo a vocês por terem me convidado. É a segunda vez já, foi muito agradável discutir uma área também que eu gosto muito, ensino da arquitetura.
não o ensino em geral, mas especificamente o da arquitetura. Me interesso muito sobre eles, eu só gosto de dar uma bisbilhotada nisso. Acho que a dia que passa eu me interesso mais. Então, eu queria agradecer a vocês todos. Muito obrigado, eu estou à disposição, como sempre. Vou passar agora a fala para o Clayton. Queria primeiramente, né, para finalizar, agradecer a todos do programa, né, do Cacau, dessa ação, né, do CACast, que eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é uma contribuição que vocês estão dando para o ensino muito grande, né? Então, que vocês continuem, que vocês tenham energia para poder continuar, né? A gente sabe que não é fácil, sobretudo, né, um programa com tanta robustez, né? Eu acho que é até importante, né, deixar claro, tem apoios aqui, se der algum problema na tecnologia, tem a parte de roteiro, então parabéns a todo mundo da equipe. Faço também, né, estendo os agradecimentos ao Centro Acadêmico do curso de Arquitetura, né, que tem conseguido trazer e substanciado, né, essas discussões de uma forma tão rica e de uma forma tão frutífera, né? Então, que vocês realmente continuem buscando novas formas de se discutir essa questão. Também, né, faço aqui um agradecimento especial, né, ao professor Mauro, né, que é meu orientador de TCC e hoje meu amigo, e que, né, estar aqui ao lado dele hoje compartilhando, né, sobre esse assunto, juntamente a professora Renata Goretti, né, Júlia, Ícaro, né, meu amigo, e Gabriel também, Bernardo, enfim, todo mundo, e o Matheus, eu acho que isso é muito, muito importante para mim. Indicação, né, eu li bastante coisa para poder falar aqui, como o Mauro disse, eu não sou estudioso do assunto, né, então eu tive que ler bastante sobre isso, né, e obviamente, por eu ser bastante inclinado, né, a trabalhar com a temática da educação, para mim foi um prazer. Então, eu recomendo que vocês leiam a resolução, né, número 2, 17 de junho, que trata sobre as diretrizes curriculares nacionais do curso de arquitetura, né, que vem trazendo todas as questões de PPC, essas questões que eu falei. O Censo da Educação Superior de 2018, né, divulgando os resultados estratificados do âmbito brasileiro. Também recomendo um artigo que foi publicado no Encontro Nacional de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, conjuntamente ao Congresso Nacional da ABEA, em SAICO na ABEA, do artigo Panorama do Ensino à Distância de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, pelo professor Frederico Braida, e também um material muito interessante da Ana Castanheira, né, sobre formação docente e a nova visão da avaliação educacional. Embora eu não tenha lido especificamente somente artigo sobre ele, eu recomendo que seja lido também Anastasio, né, juntamente a Alves, né, e aí eu posso indicar também algumas bibliografias interessantes deles, que tem sido, inclusive, um dos dados que tem substanciado a minha pesquisa na especialização. Né? Então, gostaria de agradecer mesmo o convite e me coloco à disposição para discussões futuras, né, sobre a temática. Obrigado. Quero também agora passar a fala para a Júlia. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade, a oportunidade de tanto de participar desse cast como de conhecer, porque realmente não conhecia antes de hoje, e conhecer vocês, né, os participantes, né, o Bernardo, o Clayton, o Gabriel, o Ícaro, o professor Mauro. Realmente fiquei impressionada com a conversa, achei muito produtiva. Gostei bastante dos dados apresentados, né? Realmente é uma oportunidade única. Obrigada mesmo por me permitir participar. Muito obrigado pela sua participação. Acho válido deixar registrado aqui também o quanto a gente valoriza esse espaço que a gente tem aqui para os estudantes de arquitetura, não importando se é de uma faculdade pública, se é uma faculdade privada. O que importa é a gente ter esse senso de classe, efetivamente, de estudantes, podendo compartilhar tanto conhecimento quanto visões. Queria passar agora a fala para o nosso colega Ícaro. Eu queria iniciar minha fala ressaltando a importância de nós, estudantes de arquitetura, nos posicionarmos politicamente, e falando nesse quesito da educação. Eu queria indicar a carta sobre o ensino durante a quarentena, que foi posicionamento da FENEA, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que fez um posicionamento muito forte, muito bonito, muito representativo acerca da situação do ensino perante a pandemia causada pelo coronavírus. Essa carta ela veio como um grito de posicionamento a partir da FENEA, que é a federação que nos representa. Eu acho que é importante para todos, sem exceção, os alunos de arquitetura e urbanismo do Brasil lerem, basearem seu posicionamento, né, diante desse momento que a gente está vivendo. Eu queria adicionar aqui
a palestra, a mesa plena que a gente teve sobre estrutura de ensino, da professora Andréa Moassab da Unila, junto com a professora Alexis Zambrano. Ela está disponível no canal da FAO-UFJF. Foi durante a nossa 21ª Mostra de Arquitetura e Urbanismo da FAO. É uma fala muito importante sobre o ensino de arquitetura. A minha próxima dica não vai ser necessariamente uma dica de leitura, mas um comunicado para todos os discentes da FAO. Está rolando agora uma pesquisa, além dessa da UFJF, que eu já falei um pouquinho antes, sobre o acesso digital dentro da nossa faculdade. Eles têm como pergunta principal por que EAD não seria só a aula online. Nesse questionário vocês vão encontrar algumas perguntas para a gente tatear mais ou menos como que é esse acesso, né, de nós, discentes da FAO-UFJF, dentro desse contexto da pandemia. Então é muito importante que todos nós façamos esse questionário para a gente saber como se posicionar diante de uma eminência da implementação do EAD na UFJF ou não. Depois disso, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu sempre gosto de discutir sobre ensino dentro do programa Jornada Integradora, que é um programa que eu sou coordenador na FAO-UFJF. A gente sempre está discutindo e falando sobre esses processos de ensino, o que falta, o que deu certo, o que deu errado, na nossa opinião como discente, que é muito importante, porque dentro da FAO. E é muito bom para mim estar aqui trazendo essa fala, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. E eu queria ressaltar que eu estou sempre aberto, né, para esse tipo de discussão. Quando qualquer pessoa quiser conversar sobre isso, pode me chamar, que é um assunto que eu gosto muito de discutir, que eu pretendo exercer, né, no futuro. É isso. Muito obrigado. Até o próximo. Gente, então aqui eu necessitando um agradecimento a todos, a Júlia, ao Ícaro, ao Cleiton, ao Mauro, a professora Renata. Muito obrigado por estarem aqui hoje, né, terem disponibilizado um pouco do tempo de vocês para conversar de um assunto tão importante. E eu queria também dar uma dica de leitura, uma das quais eu particularmente usei para estar podendo conversar aqui hoje também. É uma das palestras que eu acho mais interessantes no canal da Escola da Cidade e que eu acho que é quase que primordial, tanto para docentes e discentes, para a gente tentar buscar entender um pouquinho como é que funciona esse cenário da arquitetura e urbanismo nos dias de hoje. O nome da palestra no YouTube é Ciro Pirondi, o ensino da arquitetura ou a crise silenciosa. É uma palestra muito interessante, a qual o professor Ciro Pirondi fala tanto dos fundamentos quanto um pouco da história da Escola da Cidade, e também tem a oportunidade de comentar sobre alguma das partes, e se não, um panorama histórico mais esmiuçado do que é realmente de fato essa crise silenciosa que hoje se dá no ensino de arquitetura e urbanismo. Bom, agradeço a todos que conseguiram escutar até aqui. Peço para deixarem os comentários e seu grito aí embaixo, sugestões, perguntas, sempre bem-vindo. Muito obrigado a todos os participantes e convidados mais uma vez, e até o próximo cast, pessoal. Tchau, tchau. Realizador: Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo Cacau UFJF, pelo Programa de Audiovisual do Cacau. Apresentação: Bernardo Barcelos, Gabriel Prado. Roteiro: Ian Okada, Gabriel Prado, Bernardo Barcelos e Ana Clara Faria. Produção e divulgação: Bernardo Barcelos, Jennifer Oliveira, Letícia Santos, Matheus Reis, Maria Eduarda Ribeiro. Edição: Luca Raposo, Raquel Oliveira e Lucas Luciano.